Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 47, dia 6 de setembro de 2023. Amém. O homem possuído pelo demônio. Lucas, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 36. E chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E saindo ele para a terra, saiu-lhe ao encontro da cidade um certo homem que há muito tinha demônios, e não usava roupa, nem morava em casa, senão nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, ele gritou e prostrou-se diante dele, e com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu lhe suplico, não me atormente, pois ele havia ordenado que o espírito imundo saísse do homem. Pois muitas vezes ele o havia apanhado, e ele foi preso com grilhões e grilhões, e quebrou os grilhões, e foi levado pelo diabo ao deserto. E Jesus lhe perguntou, dizendo: Qual é o seu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios entraram nele. E rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos pastando no monte, e rogaram-lhe que os deixasse entrar neles, e ele os permitiu. Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente por um lugar íngreme no lago e foi sufocada. Quando os que os alimentavam viram o que havia acontecido, fugiram e foi e contou na cidade e no campo. Então eles saíram para ver o que foi feito e, aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem havia saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Eles também que viram, disseram-lhes por que meio aquele que estava possuído pelos demônios foi curado. Lucas 8, 26 a 36. A narrativa bem conhecida que lemos agora é cuidadosamente registrada por todos os três primeiros escritores dos Evangelhos. É um exemplo notável do domínio completo de Nosso Senhor sobre o príncipe maligno deste mundo. Vemos o grande inimigo de nossas almas de uma vez completamente vencido, o homem forte, frustrado por um mais forte do que ele, e o leão despojado de sua presa. Vamos marcar primeiro nesta passagem a condição miserável daquele sobre quem o diabo reina. A imagem que nos é apresentada é assustadora. Dizem-nos que quando Nosso Senhor chegou ao país dos Gadarenos, ele foi recebido por um homem endemoniado da cidade. Por muito tempo, esse homem não usava roupas ou morava em uma casa, mas morava no túmulos. Também nos é dito que, embora ele tenha sido amarrado com correntes e grilhões, ele quebrou as correntes e foi levado pelo diabo para o deserto. Em suma, o caso parece ter sido uma das formas mais agravadas de possessão demoníaca. O infeliz sofredor estava sob o domínio completo de Satanás, tanto no corpo quanto na alma. Enquanto ele continuasse nesse estado, ele deve ter sido um fardo e um problema para todos ao seu redor. Suas faculdades mentais estavam sob o controle de uma legião de demônios. Sua força corporal foi empregada apenas para seu próprio dano e vergonha. É difícil conceber um estado mais lamentável para o homem mortal. Casos de possessão corporal por Satanás como este são, para dizer o mínimo, muito raramente encontrados nos tempos modernos. No entanto, não devemos por isso esquecer que o diabo está continuamente exercendo um poder terrível sobre muitos corações e almas. Ele ainda exorta muitos em cujos corações ele reina a hábitos de vida autodesonrosos e autodestrutivos. Ele ainda governa muito com vara de ferro. Ele os incita de vício em vício e de devassidão em devassidão. Ele os afasta da sociedade decente
e da influência de amigos respeitáveis. Ele os mergulha nas profundezas da maldade. Ele os torna poucos melhores do que altos assassinos. Ele os torna inúteis para a sociedade, como se estivessem mortos e não vivos. Onde está o ministro fiel que não conseguiu apontar o dedo em muitos desses casos? Que relato mais verdadeiro pode ser dado de muitos jovens e muitas jovens do que parecerem possuídos por demônios? É inútil fechar os olhos aos fatos. A possessão demoníaca dos corpos dos homens pode ser comparativamente rara, mas muitos, infelizmente, são os casos em que o diabo parece possuir completamente as almas dos homens. Essas coisas são assustadoras de se pensar. É assustador ver a destruição do corpo e da mente que Satanás muitas vezes traz aos jovens. É assustador observar como ele muitas vezes os afasta do alcance de toda boa influência e os enterra em um deserto de maus companheiros e pecados repugnantes. É temeroso, acima de tudo, refletir que, em pouco tempo, os escravos de Satanás estarão perdidos para sempre e no inferno. Muitas vezes resta apenas uma coisa que pode ser feita por eles. Eles podem ser nomeados diante de Cristo em oração. Aquele que veio ao país dos Gadarenos e curou o miserável endemoniado lá, ainda vive no céu e se compadece dos pecadores. O pior escravo de Satanás não está além de um remédio. Jesus ainda pode ter compaixão dele e libertá-lo. Vamos marcar em segundo lugar nesses versículos o poder absoluto que o Senhor Jesus Cristo possui sobre Satanás. Dizem-nos que ele mandou ao espírito imundo que saísse do homem, cujas condições miseráveis acabamos de lhe descrever. Imediatamente, o infeliz sofredor foi curado. Os muitos demônios pelos quais ele havia sido possuído foram compelidos a deixá-lo. Nem isso é tudo. Expulsos de sua morada no coração do homem, vemos esses espíritos malignos implorando ao nosso Senhor que ele não os atormente ou não manda-os ir para o abismo, e assim confessando sua supremacia sobre eles. Por mais poderosos que fossem, eles claramente se sentiram na presença de alguém mais poderoso do que eles. Cheios de malícia como eram, eles não podiam nem mesmo ferir os suínos dos Gadarenos, até que o nosso Senhor lhes concedesse permissão. O domínio de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o diabo deve ser um pensamento animador para todos os verdadeiros cristãos. Sem ela, de fato, podemos desesperar da salvação. Sentir que sempre temos perto de nós um inimigo espiritual invisível, trabalhando noite e dia para nos destruir, seria suficiente para esmagar todas as nossas esperanças, se não conhecêssemos um amigo e protetor. Bendito seja Deus, o Evangelho revela um tal. O Senhor Jesus é mais forte do que aquele homem forte armado, que está sempre guerreando contra nossas almas. O Senhor Jesus é capaz de nos livrar do diabo. Ele provou seu poder sobre ele frequentemente quando esteve na terra. Ele triunfou sobre ele gloriosamente na cruz. Ele nunca o deixará arrancar nenhuma de suas ovelhas de suas mãos. Ele um dia o machucará sob nossos pés e o amarrará para sempre na prisão do inferno. Felizes são aqueles que ouvem a voz de Cristo e o seguem. Satanás pode irritá-los, mas ele não pode realmente machucá-los. Ele pode machucar seus calcanhares, mas não pode destruir suas almas. Eles serão mais que vencedores por meio daquele que os amou. Romanos 8:37. Vamos marcar finalmente a maravilhosa mudança que Cristo pôde operar nos escravos de Satanás. É-nos dito que os Gadarenos encontraram o homem de que os demônios haviam partido, sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo.
Essa visão deve ter sido realmente estranha e surpreendente. A história e a condição do homem, sem dúvida, eram bem conhecidas. Ele provavelmente tinha sido um incômodo e um terror para toda a vizinhança. No entanto, aqui, em um momento, uma mudança completa ocorreu nele. As coisas velhas passaram e todas as coisas se tornaram novas. O poder pelo qual tal cura foi forjada deve ter sido de fato todo-poderoso. Quando Cristo é o médico, então nada é impossível. Uma coisa, porém, nunca deve ser esquecida. Por mais impressionante e milagrosa que essa cura tenha sido, não é realmente mais surpreendente do que todos os casos da verdadeira conversão a Deus. Por mais maravilhosas que tenha sido a mudança que apareceu na condição desse endemoniado quando curado, não é nem um pouco mais maravilhosa do que a mudança que passa por todo aquele que nasce de novo e se volta do poder de Satanás para Deus. Nunca um homem ou uma mulher está em seu juízo perfeito até que ele seja convertido. Nunca um homem ou uma mulher está em seu devido lugar até que ele se sente pela fé aos pés de Jesus Cristo. Nunca um homem ou uma mulher está vestido corretamente até que ele tenha se vestido do Senhor Jesus Cristo. Já consideramos o que é a verdadeira conversão a Deus. Não é nada mais do que a libertação milagrosa de um cativo, a restauração milagrosa de um homem à sua mente certa, a libertação milagrosa de uma alma do diabo. O que somos nós mesmos? Esta, afinal, é a grande questão que nos preocupa. Somos escravos de Satanás ou servos de Deus? Cristo nos libertou ou o diabo ainda reina em nossos corações? Nós nos sentamos aos pés de Jesus diariamente? Estamos em sã consciência? Que o Senhor nos ajude a responder corretamente a essas perguntas. Amém. Tem continuação. Senhor, seja louvado, exaltado o teu nome e o teu poder, porque somente o Senhor pode todas as coisas. Louvado seja o santo nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.